Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E já me antecipando aqui a todos, eu acabei de receber os resultados da Transmissão Paulista TRPL4 e eu vou fazer uma análise aqui com vocês de todos esses resultados e claro, eu vou trazer um pouco das minhas perspectivas a respeito dessa empresa e do que eu imagino que pode acontecer neste ano de 2023, que nós temos uma dicotomia, ou seja, nós temos uma dúvida aqui entre o que vai acontecer, se essa empresa ela vai crescer muito e vai participar dos leilões de forma ativa e vai fazer propostas ali até agressivas, ou se ela vai distribuir muitos dividendos para os seus acionistas conforme estabelece a sua política de dividendos. Bem, se você quer saber tudo isso e mais um pouco, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Pois bem, trazendo vocês aqui direto para os resultados, nós vamos analisar questões extremamente importantes para este setor. Primeiro, um pouco da receita líquida, que aumentou aqui 24%. Outras questões interessantes aqui, como o EBITDA, que teve aqui um aumento também significativo, mas principalmente os indicadores que eu mais gosto de olhar, que são o lucro líquido e a margem líquida. Olha só que interessante que aconteceu neste ano, vamos dizer assim, considerando ali o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro de 2023, então tem essa aqui, essa comparação entre trimestres, e olha só que interessante, nós saímos de uma margem líquida de 15,7% para 34,3%, ou seja, a empresa está de parabéns, ela mais do que dobrou a sua margem líquida, ou seja, ela trouxe algo extremamente importante para nós, mas essa margem líquida, ela não está efetivamente relacionada ao quanto que a empresa ela gerou, porque se olharmos efetivamente a receita líquida, ela teve uma variação até que pouco expressiva, de 891 milhões em relação a 715 milhões do primeiro trimestre de 2022. Agora, olha o que aconteceu. O lucro líquido, ele cresceu bastante. Por quê? Porque, claro, considerando as margens que nós temos, muito se destaca pelo fato de a empresa operar de forma excelente. Ou seja, eu vou apagar aqui para que a gente consiga ter uma noção um pouco melhor do que eu quero dizer. Primeiro, quando você tem uma margem líquida alta em relação ao lucro líquido, que tem sim um aumento significativo, mas não tão alto, você consegue traduzir isso numa lucratividade muito boa, tanto é que o lucro líquido veio em 306 milhões, ou seja, 172% aqui praticamente a mais do que o primeiro trimestre de 2022, ou seja, nós temos aqui algo extremamente saudável, nós temos uma empresa muito boa. Agora, olha só outra coisa que ela não nos preocupa tanto, mas é um indicador que é muito interessante. Nós temos aqui uma dívida líquida de 7 bilhões 264 milhões. Mas, se você olhar de um ano para o outro, olha só o tanto que essa dívida aumentou. Ela aumentou apenas 3,5%. Então, assim, já não é de agora que nós temos uma Selic de 13,75%. Agora, por que a dívida dessa empresa ela cresceu tão pouco? Olha só que interessante, se nós pegarmos todo o histórico da empresa, nós vamos perceber que ela emitiu diversas debêntures, e essas debêntures elas fizeram, pelo menos neste momento, com que a dívida da empresa não estourasse tanto. E claro, ela fez essa captação de mercado de uma forma muito célere, de maneira que ela fez com que toda aquela alavancagem que ela tinha, que estava em mais de 3%, hoje, como nós vamos ver, caiu para abaixo deste indicador, e isso consequentemente traz algo extremamente importante em relação às suas políticas de dividendo. Por quê? Nós vamos ver que existe o lucro líquido regulatório e nós temos o IFRS, que é um indicador internacional de lucratividade ou de forma de contabilização dos seus resultados. E a TRPL, ele indica que ele vai pagar 25% do seu resultado, vamos dizer assim, ou 75% do IFRS, que corresponde muito mais a uma geração de caixa. Então, explicando aqui um pouco melhor. Quando nós olharmos o IFRS, nós vamos perceber que nós temos um valor muito interessante lá dentro, mas para que o dividendo ele seja pago, ou seja, 75% do IFRS seja pago, nós precisamos ter uma alavancagem de pelo menos nós precisamos ter uma alavancagem de, no máximo, 3 vezes ali o seu EBITDA. Ou seja, considerando que hoje a empresa já está com algo abaixo disso, nós poderemos esperar, considerando que a empresa ela não ganhe tantos leilões, não precisa fazer um investimento tão alto, que ela pague algo ali na casa dos seus 75% do seu lucro líquido regulatório. Então, olha só que interessante. Não só como o lucro líquido vem interessante aqui para essa empresa, outro indicador que é muito importante é o CAPEX. O CAPEX, basicamente, ele significa
significa os investimentos que a empresa tem feito. Então, de um ano para o outro, ela aumentou em 31,2% os seus investimentos. Ou seja, é uma empresa que mostra que, olha, eu consigo pagar dividendos porque eu sou uma empresa forte nisso. Não só como eu sou forte nisso, eu quero aumentar meus dividendos. E para aumentar esses dividendos, eu preciso fazer investimentos. E eu estou fazendo investimentos 31% maior do que aqueles que eu fiz no primeiro trimestre de 2022. Bem, olhando aqui para alguns destaques financeiros, nós podemos enxergar o que aquele gráfico acima aqui, aquela tabela acima, ela já diz pra gente. Um lucro líquido na casa de 306 milhões, uma dívida aqui na casa de 7.200, um EBITDA de 739 milhões e, claro, nós temos aqui uma geração de caixa operacional de 483 milhões de reais. Então, olhando aqui para outras questões extremamente importantes, eles colocam aqui como alguns destaques do período, como a operação comercial em Itaúnas, a emissão da 13ª debênture aqui da empresa. Claro, olhando aqui para esses indicadores, você pode achar que a empresa não fez muita coisa, mas olha só, vamos analisar algumas considerações aqui financeiras que eles trouxeram para a gente. Primeiro, que essas informações financeiras estão de acordo aqui com a Enel e com outras tantas coisas, e nós temos aqui um lucro líquido de 748 milhões em relação ao valor que efetivamente está disposto. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui um lucro líquido de 748 e nós tínhamos aqui em cima, como eu mostrei para você, um lucro líquido na casa de 306 milhões. Bem, André, qual que está certo, qual que está errado? Lembra que eu comentei que essas empresas do setor elétrico elas são obrigadas a demonstrar os seus resultados de duas maneiras? Então, nós temos aqui os indicadores regulatórios e nós temos aqui embaixo, como eu mostrei para vocês, o indicador IFRS, que ele significa muito mais próximo, ele é muito mais próximo, vamos dizer assim, ao valor que temos em caixa. Então, nós temos de lucro líquido aqui 748 milhões de reais. Então, olha só que interessante que eles colocam aqui para nós. Primeiro, qual que é a participação para os acionistas não controladores? Aí ele coloca, quanto que nós temos de pagamento de imposto de renda? Quanto que nós temos de equivalência patrimonial, ou seja, de participação em outras empresas? O resultado financeiro de algumas operações, depreciação e amortizações. Tudo isso faz parte da contabilização na forma IFRS que deve ser disposta aqui. Bem, olhando essas questões, é interessante olharmos para algumas outras questões relacionadas a desempenho e tudo mais, que fazem parte realmente da importância dessa empresa da transmissão. Bem, olhando aqui para o que eles colocam de mais importante, eu vou até aumentar para que a gente consiga enxergar. Olha só, a questão das linhas de transmissão, quão eficiente que elas são. Elas estão aqui em 99,52% de eficiência. Por quê? Essas empresas elas não podem ter uma eficiência menor do que a Enel ela determina, e quando você tem uma eficiência boa, você ganha por isso. Então, imagina o seguinte, você é contratado para disponibilizar 100% da energia que passa, mas você tem uma determinada perda que já é considerada pela Enel. E essa perda está aqui na casa dos 99,4% que é permitido. E a Transmissão Paulista ela tem 99,52% de disponibilidade da energia que passa, ou seja, ela está acima daquilo que a Enel determina e, consequentemente, ela não tem um desconto na RAP, que é a receita anual permitida. E isso faz, consequentemente, que os resultados dessa empresa eles sejam extremamente resilientes. Outra questão interessante são os transformadores, que, claro, estão nesta mesma toada aqui, eles estão, mais uma vez, acima daquilo que a Enel ela determina como é necessário para ela continuar operando e continuar ganhando a RAP sem nenhum desconto. Isso é extremamente importante para nós. Outras questões importantes, vamos olhar aqui a questão de como que foi a evolução da receita líquida dessa empresa. Bem, eles fazem, basicamente, como eu comentei, a comparação de um ano, ou pelo menos daquele trimestre, em relação àquele trimestre do outro ano. Por isso, nós temos aqui uma evolução praticamente que anual. Então, nós temos aqui uma receita líquida no primeiro TRI de 22 de 715 milhões, e aí nós tivemos atualizações e energização de projetos, o RBSE, nós tivemos antecipações, nós tivemos aqui compras também que nós tivemos da empresa, e chegamos a uma receita líquida de 891 milhões de reais. Então, houve aqui, como eu comentei com vocês, essa melhora de 176 milhões a mais aqui, um aumento de 25% do seu resultado líquido, da sua receita líquida. Isso é extremamente interessante para nós, na medida que a gente consegue enxergar que em um período de um ano, a empresa ela conseguiu
ter um ganho de capital efetivo de 25%, ou seja, por mais que não esteja efetivamente dentro daquilo que o mercado esperava, afinal de contas, com o reperfilamento do RBSE, esperava-se um pouco mais de receita, esperava-se que eles entregassem alguns projetos com um pouco mais de rapidez, mas isso, apesar de não ter sido feito, ainda assim trouxe uma eficiência muito maior do que a Selic. Então, isso aqui rechaça um argumento que alguns investidores trazem de que o investimento em transmissora ou em algumas outras ações eles rendem menos do que a Selic. Pô, calma aí. Você está vendo o quanto que a empresa está rentabilizando em relação às suas operações? Porque por mais que você não receba isso em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, ou por mais que você não receba isso na cotação ali da sua ação, você enxerga isso nos seus resultados. E no final das contas, a cotação da sua ação ela vai seguir os lucros que essa empresa dá. Então nós temos aqui um lucro bastante robusto que, num prazo de um ano, aumentou 25%. Isso é importante para você considerar quando você for investir. Por quê? Quando você tiver algo muito específico em relação à sua empresa, como nós temos, por exemplo, na Transmissora Paulista, a questão do RBSE, que é algo extremamente importante, mas que vai permanecer por mais algum prazo, isso é importante para enxergar aqui. O RBSE ele não é para sempre. Ele basicamente é uma indenização que a Enel vai pagar por conta de uma medida provisória editada no governo Dilma, que trouxe alguns prejuízos para essas empresas e a Transmissora Paulista está sendo indenizada. E essa indenização vai passar por um determinado período. Quando esse período acabar, essa RBSE, portanto, também termina e nós teremos uma redução nos seus lucros. Só que para a empresa, no final desse período, não ter uma redução nos lucros, ela já está fazendo investimentos que estão rendendo aqui 25% ao ano, o que é extremamente ótimo, pelo menos na minha visão. Bem, olhando aqui, eles colocaram algumas despesas, algumas outras coisas, e eu acho importante nós olharmos algumas delas. Primeiro, vamos olhar a questão do pessoal. Está aqui em 8,2%, bem, é algo razoável de ter. A questão de materiais, isso aqui é extremamente importante para essa empresa. Por quê? Quando nós estamos falando de linhas de transmissão, nós estamos falando majoritariamente em metal. E nós tivemos, como nós sabemos, no primeiro trimestre desse ano, as commodities, o metal, em valores muito altos, ali na casa dos 120, 130 dólares a tonelada. Então, imagina que você precisa deste material para você construir aquelas torres, ou pelo menos uma parte delas, na medida em que você precisa desse investimento para você passar por um cronograma de engenharia, que você vai produzir aquilo em um cronograma de pagamento. Então, olhando para essa questão toda, um aumento aqui de 25% nos materiais é algo extremamente ocasional e situacional, que pode ter gerado esse aumento, mas ele não vai ser crescente e contínuo. Na verdade, por conta até da queda do minério de ferro, eu acredito que isso aqui vai cair bastante. Agora, a questão aqui de serviços em basicamente 20% é algo que é de se preocupar e devemos, nos próximos resultados, verificar se esse aumento efetivamente se mantém. Agora, quando a gente olha na proporção financeira de cada uma delas, o que é o principal? Olhando aqui efetivamente o pessoal, esse daqui é o maior peso e ele não teve uma variação tão grande. E se olharmos para outras despesas, nós tivemos até uma redução de quase aqui 3%. E se chegarmos a algo razoável, vamos enxergar que essa empresa teve numa média, mais ou menos aqui um aumento de 10% nos seus gastos. Então, isso aqui é algo razoável, isso aqui é algo esperado efetivamente pelo mercado, então para mim ainda está dentro da média daquilo que a empresa realmente deve gastar. E claro, em relação ao seu pessoal e material e tudo mais. Outras questões como EBITDA, como outros resultados aqui que nós temos, eu vou passar para que a gente consiga enxergar algumas outras questões, mas eu queria trabalhar um pouco sobre ainda o lucro líquido, olhando toda a diferença do lucro líquido regulatório e IFRS. Bem, olhando aqui o lucro líquido no primeiro TRI de 22, nós tínhamos 112 milhões e chegamos a 306 milhões no final aqui do primeiro trimestre de 2023, com um aumento de quase 172% em relação a 193 milhões a mais. Claro, nós tivemos muito do quê? Da própria operação dessa empresa. Olha, a receita líquida subindo 176 milhões, ou seja, basicamente tudo que a empresa gerou foi por conta exclusivamente das suas operações. Pouco aqui nós tivemos, por exemplo, como equivalência patrimonial, que significaria participação em outras empresas, como receitas e despesas operacionais aqui,
com participação dos acionistas não controladores, tudo isso aqui gerou um resultado positivo para a empresa. Claro, nós tivemos aqui custos e despesas, resultados financeiros negativos, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, que são impostos obrigatórios, mas mesmo assim a empresa trouxe um resultado significativamente bom e eu particularmente enxergo que amanhã, no dia 3, nós já teremos uma valorização bastante robusta nos seus papéis. Bem, olhando aqui para um comparativo regulatório e IFRS, como eu comentei com vocês, não é tão interessante nós ficarmos tão preocupados com isso aqui, porque nós sabemos efetivamente que existe essa diferenciação e o que é importante para nós em relação ao pagamento de dividendos é o IFRS, que como eu comentei para vocês, esse é o indicador aqui que justifica ou não o pagamento de dividendos. Bem, eu quero ir para a parte aqui que ele fala sobre o endividamento da empresa, isso aqui para mim é bastante importante. Por quê? Que eles dizem aqui que a dívida bruta da empresa está em mais ou menos aqui 8,7 bi, pelo menos em março aqui de 2023, com aumento de 752 milhões, por conta ali efetivamente dos projetos que ela está entregando com uma antecipação. E para você antecipar esses projetos, de uma certa maneira, você precisa desembolsar esse dinheiro para você comprar equipamentos, para você comprar tudo que precisa para isso. Então, de uma certa maneira, esse aumento da dívida ele é razoável na medida que você entrega projetos com uma certa antecedência, isso é muito bom. Agora, se colocarmos aqui outras questões importantes, nós tínhamos aqui, para 2023, um indicador dívida sobre EBITDA de 3,5%. Aí o que aconteceu? Foram emitidas debêntures, muitas coisas aconteceram aqui nesse meio tempo, e aí o que aconteceu, e aqui que vem o principal resultado, vou até deixar em vermelho para vocês, é que a dívida líquida sobre EBITDA no primeiro trimestre de 23 ficou em 7,74 vezes o seu EBITDA, ou seja, menor do que as 3 vezes que o regulamento da empresa determina para que ela pague pelo menos 75% do seu IFRS. Bem, olhando exatamente para essa questão, nós vamos passar aqui para um pouco do cronograma de amortização da empresa. Então nós temos aqui um caixa de 1,8 bi, ou seja, nós temos muito dinheiro para passar por 2023. E olha só, e essa daqui é a parte que eu vou pedir mais atenção, vou até trazer vocês aqui para mim, lembrando que nós temos 1,8 bi em caixa e 231 milhões para pagamento em 2023. Bem, trazendo vocês aqui para mim, e essa é a parte mais importante, eu peço muita atenção. O que aconteceu de diferente da Transmissão Paulista para a Taesa? A Taesa, ela não tem caixa para fazer frente à competição que vai ser necessária para os leilões de transmissão de energia que vão ocorrer neste ano. Nós sabemos que a Enel ela quer abrir um campo competitivo muito grande para as empresas participarem do leilão das torres lá de transmissão. E o que acontece? A Transmissão Paulista já tem dinheiro em caixa. Ela está com uma alavancagem menor do que 3 vezes. Já, por exemplo, a Taesa, ela já está com uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,5 vezes, ou 3,6 vezes, se eu não me engano, esse seria o número certo. Então, se você olhar efetivamente para essa empresa, talvez não seja o momento ideal de você enxergar a Taesa como uma boa empresa em relação a CAPEX, ou seja, para investimento. Agora, se você olhar essa empresa numa ótica de pagadora de dividendos, eu creio que ela se manterá boa. Por quê? Se ela não conseguir participar dos leilões, ou pelo menos não ganhar nenhum deles, ela vai ter dívida para ser paga e, consequentemente, ela vai, dentro do seu regulamento, dentro do seu estatuto, separar aquilo que é dívida, amortizar ou tirar ali do seu lucro, e aí vai sobrar um determinado lucro na mão dela. Pode ser, eu acredito, que ela distribua isso para os seus acionistas ou ela antecipe algum pagamento das suas dívidas para que no médio e longo prazo ela não tenha uma alavancagem tão grande e possa, que ali em 2024, 2025, que também haverá leilões bastante importantes, participar deles e conseguir, de uma certa maneira, atuar mais competitivamente. Bem, voltando aqui para esses resultados, entendendo essa diferença que para mim é extremamente importante de Transmissão Paulista e Taesa, sabendo efetivamente que uma tem mais condições do que a outra de participar dos leilões, é importante nós enxergarmos o cronograma de dívida, que para 2024 a situação da TRPL também não está tão tranquila, ela tem 1,9 bi de dívida para ser paga. Só que o que acontece? Se ela conseguir arrematar alguns lotes, talvez ela não tenha que disponibilizar tanto dinheiro de imediato. Ou seja, ela consegue, só com a geração de caixa de 2023, fazer o pagamento de toda a entrada que vai ser necessária para
fazer frente aos lotes ali que ela arrecadou e ela consiga, com base no caixa que ela tem e mais um pouquinho, fazer o pagamento dessa dívida de 2024. E eu acredito que, por mais que nesses 2 anos nós não tenhamos um pagamento tão interessante de dividendos aqui da TRPL, ainda assim é possível que em 2025 em diante, e essa é a minha perspectiva, eu particularmente acredito muito nisso aqui, que de 2025 em diante nós teremos um fluxo de pagamento de dividendos muito mais robusto do que nós temos hoje. Por quê? A empresa ela tem um caixa muito bom para participar dos leilões. E ela tem uma classificação boa em relação aos seus créditos, ou seja, ela consegue no mercado conseguir financiamento através de debentures ou até mesmo de financiamento bancário de uma forma bem tranquila. Então, enxergando que em 2023 e 2024 nós teremos uma possibilidade de acumular muitas ações da Transmissão Paulista, eu vejo isso de uma forma extremamente importante. Por quê? Que depois de 2025, 26, 27, 28, quando ela efetivamente pagar muitos dividendos e a cotação dessa empresa subir muito, você vai ganhar nas duas pontas, em dividendos e em valorização do seu ativo. Bem, olhando para outras questões, eu achei interessante olhar aqui que houve investimentos em reforços e melhorias, que foi uma questão até um pouco polemizada um tempo atrás, mas ainda assim é importante nós sabermos disso. A questão dos investimentos em Greenfield. Greenfield seriam nos novos projetos, os leilões que elas ganharam e participaram. Então nós temos aqui, efetivamente, quando as obras elas se iniciaram, quando elas terminaram, enfim, qual que é a projeção que nós temos aqui para elas, quanto que é uma eficiência dos leilões. Então nós temos aqui todos os indicadores necessários para a gente saber o quanto que a empresa tem atuado ou não. Então, se você me diz que, olha, a Transmissão Paulista ela está parada, sentou em cima do dinheiro e não está fazendo nada, olha isso aqui. 2015 até 2022, ela participou de leilões de forma ativa e ganhou vários, e está conseguindo trazer RAP, que é a receita anual permitida, para dentro dos seus resultados. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, o investimento da participação aqui, ó, nós temos tudo isso aqui de investimento que a empresa fez. E aí, consequentemente, nós vamos receber uma RAP por conta disso por pelo menos ali 30 anos. Então, eu estou extremamente tranquilo em relação a isso. Agora tem a questão do desempenho acionário, enfim, da TRPL3, da TRPL4, da questão um pouco complicada do tag along, que não há na TRPL4, mas enfim, eu não ficaria muito preocupado com isso. Agora, olha só, isso daqui mostra a resiliência da empresa durante todo o tempo. Nós temos aqui um payout de 75%, que é o mínimo que a empresa se propõe, e ainda assim trouxe um resultado muito interessante de R$ 1,100 por ação, que foram pagos agora em abril, um valor aqui de 700 milhões. Bem, olhando para esse cenário, é possível nós enxergarmos que essa empresa vai ser uma boa pagadora de dividendos assim que ela retomar as métricas que ela tinha aqui no passado, de lucrar alguma coisa na casa dos seus 2 bi, 1 bi 200 e transformar isso aqui em pagamento para os seus acionistas, gerando alguma coisa ali na casa talvez dos seus 7 ou 8% de yield de forma regular, considerando que ela não vai ter nenhum outro resultado extraordinário. Bem, ainda que não seja isso, existem outras questões importantes, como o RBSE, que eu vou trazer aqui para vocês, que eles colocaram aqui no resultado, que eu acho extremamente importante, a questão das RAPs que eles têm aqui, dos ciclos, que também é importante de você saber, e a questão do reperfilamento do RBSE. Bem, essa aqui é a parte final que eu vou trazer para vocês. Como eu comentei o que seria aquele RBSE, nós tivemos um reperfilamento nele, e aí aqui, ó, em 2022 e 2023, nós teríamos mais ou menos esse valor aqui que seria revertido para a empresa. Aí o que acontece? No segundo semestre de 2023, nós passaremos para esse valor aqui de cima, de quase 2 bi em relação ao RBSE. Ou seja, desde o segundo semestre de 2023 até o segundo semestre praticamente de 2028, nós vamos receber esse valor de quase 2 bi em relação à RBSE. Ou seja, nós teremos todo esse período para, primeiro, ganhar muito em relação ao que a empresa vai efetivamente receber dessa indenização e pagar todos os investimentos que ela fez. E depois, portanto, deste período, considerando que você investe para um espectro de longo prazo, você vai ter uma empresa efetivamente nova e que vai trazer resultados novos para nós. Pode ser, por exemplo, que no final desse período aqui nós tenhamos um aumento, por exemplo, na sua lucratividade, considerando que ela vai fazer muitos investimentos. Ou pode ser que ela efetivamente estabeleça um parâmetro máximo ali que ela conseguiu chegar. Então, por exemplo, se a empresa hoje, considerando um valor anual, esteja lucrando
sei lá, 1,2 bi, pode ser que no final desse período todo aqui de investimento ela continue lucrando 1,2 bi, já desconsiderando esse ganho aqui que nós teríamos. Então, o recado final que eu dou para você é: investir na Transmissora Paulista é considerar que é uma empresa que hoje tem um caixa bastante robusto para pagar as suas dívidas e participar dos leilões, e que quando nós terminarmos o fluxo aqui do RBSE, nós teremos uma queda relevante na sua lucratividade. E isso pode, de uma certa maneira, trazer oscilação. Só que você considera comigo que até 2028 a empresa ela vai utilizar desse valor para construir um portfólio robusto em relação à transmissão e que vai te render uma receita anual permitida de pelo menos 30 anos e que vai transformar essa forma de investimento em lucro para o seu bolso, eu particularmente ficaria extremamente tranquilo e apoiaria os resultados dessa empresa, apoiaria os projetos que ela tem, porque a empresa já se mostrou eficiente e promissora para o longo prazo. Então, eu invisto nessa empresa, espero que você tenha considerado esses resultados aqui ou para investir ou para não investir nela, talvez vender a sua posição, e claro, se você investe nela, deixe aqui nos comentários, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim que eu chegar a 2.000 inscritos, e eu estou quase lá, eu vou fazer uma live com vocês que eu tenho toda uma ideia bolada a respeito de ideias sobre investimento. Nós vamos conversar muito e o chat vai estar aberto para você trazer uma dúvida, trazer um ativo que você queira, por exemplo, minha opinião, ou até mesmo para você trazer a sua carteira de investimentos para eu analisar, para eu comentar um pouco a respeito do que eu acho dela. E claro, se todo esse conteúdo agregou para você, não esqueça de deixar um joinha e claro, isso é muito importante para mim, espero que também tenha sido para você. E por hoje é isso, muito obrigado e tchau!